Eu, na minha ousadia, tentei compor um vídeo, né? Construir um vídeo contando a trajetória de um dos maiores mestres da música e um dos meus pouquíssimos ídolos de uma forma geral, né? Que é o mestre que está aqui nessa camiseta maravilhosa. Deixa eu até levantar aqui para mostrar melhor. Está aqui. O álbum que começou toda essa minha trajetória ouvindo, admirando e profundamente o mestre Rick Wakeman, que eu considero, além de um músico no mesmo nível de Beethoven, de Bach, de Chopin, de Mozart, Tchaikovsky, quem você quiser, ainda tem uma vida muito bem sucedida, na minha opinião, muito bem sucedida, logicamente com altos e baixos, como é a vida de todos nós, né? Ele também teve seus pecados aí, mas pecados muito pequenos, que nunca prejudicaram ninguém e que tem uma trajetória excepcional. E eu tive a ousadia de gravar um vídeo que acabou ficando com mais de 40 minutos, um vídeo muito longo, não é o que eu gosto, mas Rick Wakeman transborda não só das composições dele, dos LPs dos anos 70, depois dos CDs e etc. É uma obra muito fantástica, muito incrível, logicamente com um período que eu não gosto mesmo, que é o período dos anos 80, basicamente, em que ele enveredou por um estilo de música que eu costumo brincar, que é a música de dentista, né? New Age, aquela música chatinha que você tem vontade de dormir quando ouve. Realmente isso ali não foi bom. Mas veja bem, ele é um profissional da música, ele ganha a vida como profissional da música. Então ele não podia parar de compor, porque senão ele morria de fome. Então ele tinha que compor o que estava na moda, tal. Felizmente, ele não enveredou por uma música pop, uma música comercialzona. Tudo bem, tal. Aí o fato é que as composições do Rick Wakeman dos anos 80 não são muito boas, né? Não são boas, não são muito boas, não são boas. Mas a obra dele nos anos 70, depois quando ele grava, que eu já enumerei tudo aqui no outro vídeo, não vou enumerar tudo de novo, quando ele grava o Retorno da Terra em 99, depois quando ele faz uma revisão maravilhosa no Viagem na Terra, nas 6 esposas de Henrique VIII, no Viagem na Terra e no Rei Arthur, depois ele ainda compõe o Red Planet, né, que é, na minha opinião, um álbum muito bom mesmo, e tá tudo de graça para você no Spotify, no YouTube, essa coisa toda. Eu também tenho que falar, e tive que fazer um novo, segundo vídeo aqui, praticamente, para falar da obra do Rick Wakeman dentro do Yes, que é extraordinária também, é absolutamente sensacional, e dividida com músicos tão talentosos quanto ele. Provavelmente músicos que não têm a mesma carreira solo tão boa quanto a dele. Não tem. John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Alan White, Bill Bruford, talentosíssimos, maestros, gênios, mas a carreira solo como compositores é um pouco menor em quantidade e também em qualidade, tá? Mas, juntos, esses músicos construíram uma das bandas mais poderosas do rock erudito, que é o Yes, né? E a melhor fase do Yes, não tenha dúvida nenhuma, é a fase com Rick Wakeman. Não tenha dúvida nenhuma. Pode até ser que você questione uma coisa, questione outra, lógico, cada um tem direito à sua opinião. Tudo que eu falo aqui obviamente é exclusiva a minha opinião, por isso que eu costumo não usar essa frase, na minha opinião. Porra, tudo que eu falo é a minha opinião, tudo que você fala é a sua opinião, tudo que qualquer um fala é meramente a opinião da pessoa. Ninguém é dono da verdade, ou da razão determinante, ou da opinião da maioria. Não é. Ponto. Então eu não gosto muito dessa expressão, na minha opinião. Minha opinião é um cacete, tudo que eu falo é minha opinião, pô. Então vamos lá. No Yes, para fazer um vídeo um pouquinho mais curto, se Deus quiser, ele começa com esse álbum aqui, que é absolutamente sensacional, que é o Fragile. O álbum Fragile de 1971. 71. Ele não tinha nem gravado ainda As Seis Esposas de Henrique VIII quando lançou esse álbum. Essa versão aqui japonesa que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma versão remixada pelo... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Steve... vou achar, daqui a pouco eu vou achar aqui. Steven Wilson.
o Steven Wilson, que é um músico atual, muito talentoso, com uma bagagem musical extraordinária, ele se atreveu a remixar o Frehley, aliás, vários álbuns dele, mas o Frehley do Yes, e é absolutamente sensacional. E eu acho muito interessante, que eu já contei isso em outros vídeos, esse título, Frehley, porque ainda me parecia uma ligação muito tênue desses grandes músicos extraordinários, John Anderson, Chris Squire, Steve Hall, aqui ainda era o Bill Bruford e o Rick Wakeman ainda estavam com uma ligação frágil, estavam precisando amadurecer juntos, e o Frehley é um nome muito adequado, até acho que o John Anderson chega a falar isso desse álbum, tá? Bom, aí depois, na progressão até do título, eles gravaram um álbum que eu acho também absolutamente sensacional, que é o Close to the Edge. Aqui a edição CD normal, né? Bacaninha, mas é um digipack e tal, é bem legal. Com exatamente essa banda aqui, o Close to the Edge. E essa aqui é a versão do Steven Wilson, a remixagem feita para o Japão do Close to the Edge. Tá? Além disso, nós temos. Aí vem aquele momento que o Yes estava no topo, na crista da onda mesmo, depois do Close to the Edge, que o álbum fez um sucesso absolutamente extraordinário em 1972. 72, isso aí. Aí eles fizeram uma turnê extraordinária, que foi aonde o primeiro álbum que eu ouvi do Yes foi esse aqui, o Yes Songs, que na verdade é um álbum ao vivo, então logicamente é uma coletânea de músicas, das melhores músicas do Yes, anteriores ao Frehley, mas com foco no Frehley e no Close to the Edge. Aqui já tem. E aqui tem uma participação extraordinária, marcante demais, do Rick Wakeman fazendo trechos, tocando trechos das Seis Esposas de Henrique VIII. Esse álbum aqui é de 1973, ele estava para lançar as Seis Esposas de Henrique VIII, aqui ele fez um medley, né? Um mixzinho de melodias de As Seis Esposas de Henrique VIII. Esse álbum aqui também é uma edição japonesa, muito melhorada, muito melhor, a qualidade de som espetacular desses vários shows que eles fizeram nessa turnê de lançamento do Close to the Edge. Depois disso, eles lançaram o álbum que para mim é o melhor álbum do Yes. Eu sei que muita gente torce o nariz, acha que o Close to the Edge é o melhor, tal, aí eu deixo liberado para vocês pensarem o que quiserem, que é o Tale from Topographic Ocean. Na minha opinião, eu detesto essa frase, mas para mim esse aqui é o melhor álbum deles, tá? Depois de Close to the Edge, eles chegaram ao Edge, ao topo, com o Tale from Topographic Ocean, apesar de que o Rick Wakeman declarou na biografia dele que ele não entendeu nada desse álbum. Eu até tenho uma passagem interessante que eu conversava com um amigo meu sobre esse álbum na época, 1976, 77, por aí. Esse álbum aqui é de 1974. Acho que ele é 74. 1974. Eu comentei com ele, olha, o Rick Wakeman disse que não gostou do telefone, não entendeu nada. Foi até por causa do telefone topográfico que o Rick Wakeman saiu do Yes. Ele sai do Yes em 74. E aí esse meu amigo, que também era um cara que entendia muito, vou até falar o primeiro nome dele aqui, que não vai dizer muito, é o Nelson, um amigo meu da época do Cefete, ele, que era um cara que entendia muito de rock, aliás, com quem eu aprendi muito também na época, finalzinho dos anos 70, mais ou menos, e eu comentei com ele, né, o Rick Wakeman disse que não gostou nada, aí ele usou uma frase que eu achei inesquecível, até hoje eu lembro do Nelson falando isso. Poxa, se ele não entendeu nada e fez o que ele fez no álbum, porra, imagine se ele entendesse. Eu achei isso aí brilhante, genial, porque a participação do Rick Wakeman no Telephone Topographic Ocean é absolutamente impecável, fantástica. Porque o Telephone Topographic Ocean é uma curiosidade interessante, que praticamente eles são, no LP, quando saiu lá em 74, ele tinha 4 lados, né? Eram 2 LPs, 4 lados. E praticamente tinha um lado de cada um dos músicos. Você tinha um lado que era basicamente uma performance maior do John Anderson, que era o vocalista. Você tinha um que era mais do Steve Hall. Você tinha um mais que era do Rick Wakeman e um lado que era mais do Chris Squire e do... aqui já o Alan White. Aqui já era o Alan White. Do Close to the Edge ainda era o Bill Bruford. Aqui já o Alan White.
Nossa, é impossível você descobrir qual é o melhor lado, não dá. Mas a participação do Rick Wakeman no lado que ele é praticamente o dono, ele fica, nossa, é incrível, extraordinário. Se você nunca ouviu o Rick Wakeman, meu amigo, para tudo, para tudo. Pode até começar pelo Yes, é uma boa, porque você prefere mais uma banda de rock e tal. Então, não vai para a obra solo do Rick Wakeman, que é absolutamente apoteótica. Vai para o Yes, começa ouvindo o Fragile, depois você ouve o Close to the Edge, aí depois você ouve o Tale from Topographic Ocean. Meu amigo, isso aqui entra pela veia, entra pela respiração, entra pela vista, entra pelos ouvidos, lógico, pelos ouvidos é o que mais entra, mas entra em todos os cantos e você vai ficando extasiado com isso aqui. Isso aqui é absolutamente sensacional. Agora, eu concordo que a proposta original do Yes, que era baseado num livro, num yogi indiano, sei lá de onde, era uma proposta muito maluca, mas o Yes tinha essa tendência, né? Meio oriental, meio transcendental, meio lisérgica, e essas coisas todas que a gente sabe que eram o mote dos anos 70, tá? Mas o Rick Wakeman faz acho que não me engano é o lado 3 dele. O lado 3, que é o lado do Rick Wakeman, é absolutamente apoteótico. Sem desmerecer os outros, porque os outros também são apoteóticos. Mas do Rick Wakeman tem um sabor especial. Ele, não sei, ele disse que não entendeu nada. E eu, sinceramente, fico pensando, imagine se ele entendesse essa porra. O que ele não faria? Não sei. E agora, em 2020, 20 e pouco, 2016... o Steven Wilson fez a mesma coisa, aliás, com uma capa nova aqui do Roger Dean, né, que era o artista do Yes, que faz essas capas absolutamente fantásticas, lindas. O Roger Dean faz essa remixagem do Steven Wilson aqui do Tale from Topographic Ocean. Além dessa versão do Tale from... já mostrei aqui a versão japonesa do CD original, remasterizada, maravilhosa. Já mostrei aqui o remixado pelo Steven Wilson, mas também eu vou ter que mostrar aqui para vocês, vou ser obrigado a mostrar para você, uma versão digipack estendida, com versões diferentes de, por exemplo, Dance of the Dawn e Giants of Under the Sun, que foi incluída nessa ediçãozinha aqui, sensacional. Além disso, tem também essa versão que é chamada de versão definitiva, que tem 3 CDs e um Blu-ray. Meu amigo, que experiência sonora espetacular ouvir essa obra espetacular em Blu-ray. É uma coisa sensacional. Essa é a última edição e, na minha opinião, realmente é uma edição definitiva. Esse álbum é extraordinário. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, olha, 4 versões do Tale from Topographic Ocean. Tem horas que eu ouço uma, tem horas que eu ouço outra. É absolutamente fantástica essa obra, fantástica mesmo. Bom, e aí eu vou pular o álbum que vem a seguir, que é o álbum de 1975. Eu vou pular ele, porque o Rick Wakeman não participa, mas é um álbum muito bom também, tá, gente? Muito bom, tá? Que é o Relayer. Layer, é maravilhoso. Aí depois, o álbum que infelizmente, no vídeo que eu falei do Rick Wakeman na carreira solo dele, eu não lembrei o nome desse álbum aqui, que é uma coisa até meio triste isso. Mas infelizmente a memória da gente às vezes falha. É o Going for the One. Em 76, o Rick Wakeman volta para o Yes. Pula o Relayer, 75, 76, ele volta e grava esse álbum também espetacular do Yes. Uma sonoridade diferente, mais moderna, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade melódica, a erudição e o virtuosismo da banda, que é uma banda, nossa, são 5 maestros no Yes, né? É uma coisa espetacular. E o Rick Wakeman entra como se fosse uma luva. O Rick Wakeman faz a conexão perfeita entre os outros 4. Né? Os outros 4 são mais agudos, são mais pontudos, são mais argutos, mas o Rick Wakeman faz então aquela mágica, faz o Yes funcionar. Going for the One é excepcional. E aí, infelizmente, vem o último álbum do Rick Wakeman no Yes, que muita gente torce o nariz, mas eu não concordo. Eu acho que o Tormato é um álbum que merece distinção. É um álbum muito bom. Os músicos estavam muito afiados aqui, tá?
e fizeram um trabalho excepcional. Aqui, ó, olha aqui o mestre aqui, ó, Rick Wakeman aqui, com o time do Yes. Infelizmente o Chris Squire já está falecido, o maior baixista de todos os tempos, o Chris Squire, do Yes. E esse álbum aqui eu considero ele muito bom, apesar de ser um álbum que pode ser considerado um álbum meio que de transição. O Yes tentou se adaptar ao punk rock, ao New Wave, né? New Wave, dos anos 80 e cometeu álbuns horríveis depois desse aqui. Esse aqui é o último álbum realmente muito bom do Yes, tá? O Tormentor. E depois eu desconsidero completamente. Mas ainda tem mais algumas curiosidades para falar com vocês aqui do Yes. O Yes, um dos álbuns que eu considero muito bom, que é daquela fase final, da fase final do Going for the One e do Tormentor, é o Yes Shows, que é baseado numa turnê que o Yes fez lançando esses álbuns, tá? É um álbum muito bom que merece atenção, tá? Finalmente saiu agora há pouco tempo, deixa eu ver, 2015. Em 2015 saiu esse álbum aqui que eu considero também sensacional. Lógico que esse álbum aqui é uma coletânea, mas coletânea de gravações que nunca tinham sido gravadas, nunca tinham sido lançadas num álbum, que é o Progeny, Highlights from the 72. São gravações de 1972, tá? Das músicas que faziam sucesso enorme na época. Então aqui você tem basicamente músicas anteriores ao Fragile, muito poucas, basicamente do Fragile e do Close to the Edge, que são considerados pela grande maioria como os melhores álbuns. Eu acrescento o Telephone Topographic Ocean, mas aqui não. Aqui só tem o Fragile e o Close to the Edge, tá? Mas são versões que nunca tinham sido gravadas, que não tem disponível por aí. Então essa edição também é absolutamente espetacular. Meu amigo, Rick Wakeman sobra. Rick Wakeman transborda da obra solo dele e da obra dele no Yes. E ainda tem também Anderson, Bruford, Howe e Wakeman, quando o Chris Squire era dono da marca Yes, eles chegaram a gravar um álbum também e tal, mas só com revisões de músicas que eles já tinham gravado. Mas é bom, também é legal. Rick Wakeman, meu amigo, é um dos maiores talentos da música, de qualquer época, de qualquer tipo, de qualquer espécie, de qualquer gênero, tá? É extraordinário. Se você paga aí já o seu Spotify, o seu YouTube Music, sei lá, o Deezer, como é que é o nome dele? É isso aí, né? Busca Rick Wakeman. Rick Wakeman. Você pode começar pela obra dele no Yes, que eu já citei aqui, né? Vou resumir agora aqui, ó. O Fragile, o Close to the Edge, aqui tá o Close to the Edge de novo. O Yes Songs, o Telephone Topographic Ocean, o Going for the One e o Tormentor. Amigo, bota pra tocar. Bota pra tocar. Vai correr. Bota pra tocar. De repente, até quando você quiser ler um livro, uma boa ficção, né, científica, ou livros de terror, de suspense, ou de mistério, sei lá, bota pra tocar como trilha sonora. E também a obra individual do Rick Wakeman, a obra solo dele, que às vezes eu acho até melhor do que a obra dele no Yes. Mas a do Yes também é absolutamente impecável. É difícil dizer o que é melhor. Mas eu garanto para vocês estão com material disponível para vocês e que vocês não perceberam. Está lá, à toa, no Deezer, no Spotify, no YouTube Music, para você ouvir, para começar a ouvir uma música de mais qualidade, para crescer um pouco mais no seu gosto musical, na sua capacidade de interpretação da música. Chegou até aqui? Tá com gostei para mim? Ou não gostei, achei um saco? Pode fazer também, faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.